3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar alinhados com a vontade de Deus, alinhados com o que Ele nos ensina, alinhados com o coração de Deus, para que tenhamos uma vida bonita, feliz. E é sobre isso que estamos falando nesta série de programas, As Bem-aventuranças. Quem é feliz? Quem a Bíblia diz que é feliz? Algumas dicas tão especiais, tão maravilhosas. E no programa de hoje, veremos que feliz ou bem-aventurado é aquele sobre quem repousa o Espírito da glória de Deus. Uau! O que isso significa? Vamos ver? Será que sobre você repousa o Espírito da glória de Deus? Então você é feliz. Vamos estudar este tema? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus, pronto para o Espírito Santo falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus é tão rica, é tão maravilhosa e nós sabemos que ela foi inspirada totalmente pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, nós falamos a terceira pessoa da Trindade, mas este ser maravilhoso, triuno que é o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus. E nós vamos ver que em 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 12 ao 14, a palavra de Deus nos fala algo muito especial, uma bem-aventurança muito especial. Abra sua Bíblia e vamos ver. Sobre quem repousa o Espírito da glória de Deus. Está escrito: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha que coisa mais linda! Esta primeira carta de Pedro, colocada aqui no Novo Testamento, escrita para o povo de Deus, escrita para os nossos irmãos que estavam vivendo um tempo tão difícil, um tempo de perseguição, um tempo de martírio, um tempo em que ser cristão significava estar destinado a morrer, ser perseguido pelo governo, perseguido pelo Império Romano e possivelmente levado à morte. Deus então inspira Pedro para escrever esta carta falando sobre o sofrimento do cristão, mas falando sobre as bem-aventuranças, o galardão, as recompensas de perseverar na fé. É isso que Pedro está dizendo aqui, para que os irmãos não estranhassem aquele fogo de perseguição, como se fosse apenas eles que estivessem sofrendo, porque isto era geral, isto é no mundo, porque Jesus disse, olha, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Se a gente fala apenas Deus, está tudo bem, mas se a gente fala Jesus, já definimos quem é o nosso Deus, já definimos a quem nós servimos, então vem as pedradas, então vem a perseguição. E ele diz, não se preocupem com isso, pelo contrário, fiquem felizes, alegrem-se na medida em que cada um de nós é coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, nós nos identificamos com Cristo. As pedradas, as perseguições e tudo isso é por causa de Cristo e é tentando atingir a Cristo. E ele diz, então se alegrem. Talvez você diga, é meio difícil alegrar com perseguição. Mas o Senhor diz, alegrai-vos. Se pelo nome de Cristo sois injuriados,
bem-aventurados sois. Somos felizes, por quê? Porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Cristo. Da glória de Cristo, da glória de Deus. Esse Espírito de glória é aquele que honra. O que mais vale a pena é o que vem por toda a eternidade. Não é apenas aqui, agora, esse tempinho que passamos aqui na terra, mas o que nos aguarda. E quando nós sofremos por Cristo, ai, o que nos aguarda é grande demais. E o Senhor nos diz, fiquem felizes por causa disso. Olha o que Paulo diz em sua oração pelos cristãos de Éfeso. Na carta aos Efésios, capítulo 1, dos versos 15 ao 17, Paulo diz o seguinte: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Paulo está orando pelos irmãos em Éfeso para que eles recebam esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. A oração de Paulo pelos Efésios ou pela Igreja do Senhor era para que todos pudessem ser iluminados pela glória do Senhor, mas a glória deste conhecimento, a glória deste Espírito maravilhoso, sábio, que habita em nós e que quer nos conduzir de uma maneira tão maravilhosa nessas veredas da justiça, nesse caminho com o Senhor, a conhecer o Senhor, a ser usados por Ele, a sermos instrumentos em Suas mãos para a salvação dos outros, instrumentos em Suas mãos para levar o amor, a paz, para levar a presença de Deus por onde formos. Esta é a oração do apóstolo Paulo, que nós pudéssemos ter espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Esse é o propósito de Deus, que nós possamos ser cheios deste Espírito Santo, que nós possamos conhecer o Senhor e caminhar na sua presença dia após dia. Por isso, a palavra nos fala sobre a grandeza do poder de Deus. O Espírito Santo é sábio, o Espírito Santo tem todo o caráter de Deus e Ele nos concede o fruto da sua presença. O amor, a paz, a alegria, a bondade, benignidade, fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. É o Espírito Santo quem nos dá. O Espírito Santo, ele traz luz e nos mostra a verdade. Ele é o Espírito da glória de Deus. Ele revela a grandeza de Deus. E Paulo continua dizendo em sua oração, no verso 18 ao 21, o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força de seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Que coisa linda! Paulo está orando para que nossos olhos sejam iluminados, os olhos do coração, que venha luz ao coração, que venha luz ao nosso entendimento, para sabermos a esperança do nosso chamamento. Para que eu fui chamado? O que Deus quer comigo? O que Deus quer fazer comigo aqui na terra? Por que eu estou aqui? É para mostrar a sua glória, é para levar os outros a conhecerem este Deus tão maravilhoso, para sabermos a riqueza da glória da herança dos santos.
Sim, nós não podemos nem imaginar. A palavra nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo diz que nós possamos conhecer esta riqueza, qual a grandeza do seu poder. E esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Que poder é este para ressuscitar? Que poder é este para passar acima de todas as leis da natureza? Então, Paulo ora para que nós possamos saber que esse poder de Deus em Cristo fez o Senhor ressuscitar e o colocou acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo poder, de todo nome que se possa referir nesse século e no vindouro. Olha, continuando esta oração, Paulo fala sobre Cristo e a igreja. Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus operou milagres, sinais maravilhosos e nos deixou o Espírito Santo quando ele, depois de morrer na cruz, ressuscitar, aliás, ser sepultado, ressuscitar, ascender aos céus e assentar-se à direita do Pai, Jesus enviou o seu Espírito Santo. Enviou o Espírito para a igreja, para nós, para mim, para você, para estarmos seguros, para andarmos em sua presença, para termos a verdade em nosso coração. Paulo continua a sua oração dizendo, no verso 22 e 23, e o pôs a Jesus, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ah, que coisa linda! O Senhor ressuscitou Cristo dentre os mortos, o fez assentar nas regiões celestes, à direita do Pai, colocou todo o poder e toda a autoridade sobre ele, para que ele fosse cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja. É maravilhoso saber que somos chamados cristãos, parecidos com Cristo. Eu e você somos parecidos com Cristo por causa do Espírito Santo que habita em nós, por causa deste poder glorioso que está dentro de nós. Eu não posso ver, você não pode ver. Há um brilho que emana de nós, há uma glória que está sobre nós, há um poder que repousa sobre nós, há uma marca em cada um dos cristãos que Satanás pode ver. Este poder, esta glória, este selo de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que veio para habitar em nós. Então Paulo ora para que o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esteja sobre a igreja, sobre mim, sobre você. E por isso somos felizes, e por isso somos bem-aventurados, e por isso podemos viver com segurança, sabendo que Deus está conosco, sabendo que o Espírito Santo nos conduz. Vamos ver em Atos capítulo 10, o Espírito Santo em Jesus de Nazaré. O Espírito Santo sobre Jesus. Diz a palavra em Atos 10, de 38 a 43. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Vamos parar neste versículo aqui. Aqui é o discurso, ou seja, a mensagem de Pedro na casa de Cornélio. Ali estavam os primeiros gentios em uma casa gentia, em uma família de romanos, de gentios, ouvindo a doçura do Evangelho,
recebendo a mensagem do Evangelho. E Pedro então começa a falar a respeito de Jesus de Nazaré. Por que ele firma Jesus de Nazaré? Jesus nasceu em Belém, Jesus morreu em Jerusalém, tudo na Judéia, mas ele foi criado em Nazaré, uma cidade com muito pouca fama no seu tempo. Jesus pregou muito na Galileia, para gente tão simples, para gente sem cultura, para pescadores, para agricultores, e ele era chamado o Rabi de Nazaré, Jesus de Nazaré. E Pedro diz, olha, vocês ouviram como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual, com seu poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. Quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, quando somos ungidos pelo Espírito Santo, o que a gente vai fazer? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que façamos o bem. O Espírito Santo nos capacita a fazer o bem, a andar na presença de Deus, a cumprir o seu propósito, a experimentar o amor que flui de Deus, a experimentar todos os atributos de Deus comunicáveis a nós. A misericórdia, a bondade, a verdade, a fidelidade, a justiça. Ele nos torna parecidos com Cristo. Esta obra linda do Espírito Santo é feita em nós quando Ele habita em nossos corações e quando Ele nos conduz dia após dia, dentro desta vontade de Deus tão plena, tão maravilhosa, fazendo-nos semelhantes a Jesus. E o Senhor nos diz exatamente isso, que o Espírito Santo foi dado, ungiu a Jesus de Nazaré. E continuando o texto, ele disse que nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez. Continuando, ele diz, a Jesus, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Aqui, Pedro está trazendo uma mensagem tão maravilhosa, um resumo de toda a obra de Cristo, mostrando que Ele morreu pelos nossos pecados, foi crucificado para levar sobre si a nossa culpa, as nossas dores e a nossa condenação. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque o Espírito Santo estava sobre Ele. O Espírito de vida habitando em Jesus. E este Espírito habita em nós. Felizes, bem-aventurados, aqueles sobre quem repousa o Espírito da glória de Deus. E Pedro disse, olha, nós somos testemunhas. Comemos com Ele, bebemos, caminhamos juntos, vivemos lado a lado com Ele este tempo, mesmo depois que Ele ressurgiu dentre os mortos. E Ele nos mandou pregar ao povo. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então os discípulos receberam esta incumbência do Senhor, que se passou para todos os discípulos até que Ele venha. Passou para nós, para mim, para você, pregarmos Jesus, anunciarmos a sua salvação. E Ele disse, Ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Jesus veio como Salvador em sua primeira vinda, mas Ele voltará como juiz.
como juiz. E dele, diz Pedro, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que crê tem remissão dos pecados. Recebe a remissão dos pecados. Sim, Jesus veio trazer o perdão. E com o perdão, a paz. E com o perdão, com a paz, a salvação. E com o perdão, a paz e a salvação, Ele veio nos dar também o seu Espírito Santo, para nos guiar, para nos conduzir, para nos fazer contemplar toda a glória de Deus, nos fazer contemplar o projeto de Deus para nós, de nos fazer semelhantes a Jesus. E você sabia que a palavra de Deus nos diz que, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, Deus também nos ungiu, o próprio Deus. Vamos ver? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Lemos assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo essa sua segunda carta aos irmãos da cidade de Corinto, ali na Grécia. Paulo diz que as promessas de Deus, todas as promessas de Deus, elas se concretizam em Jesus. Elas têm em Jesus o sim e o amém. O sim e o amém em Jesus. Portanto, todas as bênçãos que eu recebo foram pagas por Jesus. Se eu tenho paz, se eu tenho proteção, se eu tenho cura, se eu tenho alegria, se eu tenho as bênçãos de Deus, elas foram conquistadas, compradas por Jesus, ali na cruz com seu sangue. Então, todas as promessas em Jesus têm o sim e o amém. Mas aquele que nos confirma, aquele que nos dá o selo para pregarmos, para anunciarmos essas coisas, é Deus que nos ungiu e nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Preste atenção, aqui está dizendo que Deus nos ungiu. Deus nos ungiu com o Espírito Santo. Deus nos selou com o Espírito Santo. E Deus nos deu o Espírito Santo como penhor da nossa salvação. Vamos ver o que isso significa? A unção no Antigo Testamento era feita nos sacerdotes, nos profetas e nos reis. Reis, profetas e sacerdotes. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, todos os que receberam a unção como sacerdotes, ok, mas havia quem houvesse recebido duas unções, como, por exemplo, Samuel. Samuel era sacerdote e era profeta. Moisés era profeta, era líder também. Nós vemos, por exemplo, Davi era rei e era profeta. Mas só Jesus recebeu as três unções. Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, profeta. Ele falou sobre o tempo do fim, ele falou profecias que se cumpriram imediatamente ali no seu tempo. E ele era sacerdote. Ele apresentou ao Pai o seu próprio sacrifício para a nossa salvação. E essas três unções estão para nós. O Espírito Santo me unge e unge você. Como reis, nós somos um reino de sacerdotes e fomos chamados para profetizar a palavra de Deus. Deus nos faz líderes, autoridade,
Aqui, sim, no mundo espiritual. E depois, mais ainda, quando reinaremos com Cristo. Como profetas para anunciarmos sua palavra e como sacerdotes para intercedermos pelas pessoas diante do Pai. Fomos ungidos. Feliz aquele sobre quem repousa o Espírito da glória de Deus. Você é feliz? Você tem esta unção? Gostaria de tê-la? Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração. Eu te quero, eu te desejo. Eu desejo esta bem-aventurança, esta unção, o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, para me ensinar, para me guiar, para me dar todos os dons, a alegria de andar contigo, para ser instrumento em Tuas mãos nesta vida. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, apaga o meu passado e dá-me um coração novo, cheio do Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme, leia a palavra de Deus, ore e deixe o Espírito Santo te usar. Adore este Deus maravilhoso. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Que Ele te abençoe e até lá.